Ainda destacando o Supremo, o indicado de Lula para o STF deve sair ainda nesse ano. Assunto para o repórter André Anelli. André, boa noite, bem-vindo sempre. Aliás, hoje o presidente Lula se reuniu com alguns dos candidatos à vaga de Rosa Weber. Diante de tantas especulações, quem será que desponta como o favorito ou se são mais nomes aí na lista? Oi, Tiago, muito boa noite para você, boa noite a todos ligados aqui no Jornal Jovem Pan. A vaga no Supremo Tribunal Federal ainda está entre 3 nomes, basicamente. O de Flávio Dino, do Ministério da Justiça, Jorge Messias, da Advocacia Geral da União e Bruno Dantas, do Tribunal de Contas da União. Até o momento, nenhum deles tem algum favoritismo. O nome de Flávio Dino perdeu um pouco de força recentemente, depois daquele caso da chamada Dama do Tráfico, em que a esposa do homem apontado como líder da facção Comando Vermelho do Amazonas participou de reuniões com secretários do Ministério. Por conta da polêmica e também da indecisão diante desses 3 nomes, a indicação para o Supremo Tribunal Federal deve demorar mais do que para a Procuradoria-Geral da República. O nome mais cotado para a chefia do Ministério Público Federal é o do subprocurador-geral eleitoral Paulo Gonet Branco. No caso dele, existe resistência externa, já que um grupo formado por mais de 10 entidades, esse grupo intitulado de Coalizão em Defesa da Democracia, divulgou um manifesto contra a nomeação. A coalizão afirma que, diante de um cenário de fragilização das instituições estatais e da atuação política do ex-PGR Augusto Aras, é necessário que o indicado para o cargo tenha um sólido histórico de defesa dos direitos humanos e de atuação na defesa da democracia. Mesmo com essas ressalvas de todos os lados, o Palácio do Planalto ainda prevê que as indicações para o STF e para a PGR vão ocorrer ainda este ano, ainda em 2023. Já há quem diga até que a primeira indicação para o caso da PGR já sai na semana que vem, Tiago. Estaremos acompanhando e é prerrogativa também do presidente indicar o procurador, aliás, o chefe da Defensoria Pública da União. E, aliás, essa escolha foi feita, é isso? Foi feita sim e divulgada hoje. O indicado por Lula foi Leonardo Magalhães, ele que tem 15 anos de experiência na Defensoria Pública da União e atuou como defensor público junto à Comissão e à Corte Interamericana de Direitos Humanos. De acordo com o governo federal, a experiência dele inclui a coordenação de projetos de apoio a migrantes venezuelanos em Roraima, no Amazonas e no Pará. A indicação de Leonardo Magalhães é mais uma tentativa do governo Lula de aprovar o nome de um chefe para a Defensoria. Em outubro, a gente relembra aqui que o plenário do Senado rejeitou a indicação de Igor Roque para o cargo, o que foi considerado uma resposta ao governo em relação ao veto presidencial ao marco temporal das terras indígenas. Na ocasião, Lula se culpou pela derrota, dizendo que foi resultado do período em que ele esteve hospitalizado, se recuperando das 2 cirurgias e que, por isso, não articulou a aprovação do nome. Agora, a nova indicação de Lula vai ser encaminhada para o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e depois vai passar por sabatina na Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, e em seguida vai ser necessário também obter a aprovação da maioria dos senadores, tanto na comissão, na CCJ, quanto no plenário da Casa, para que o nome seja então confirmado, Tiago. Sim, sem dúvida. Bom, o André Anelli ainda volta nessa edição do Jornal Jovem Pan porque o presidente Lula vetou integralmente a desoneração da folha de pagamentos. Lembrando que essa medida foi aprovada pelo Congresso, mas agora há o veto integral do presidente da República. Daqui a pouco a gente discute esse assunto também. Bom, falando sobre o Supremo e a escolha também da PGR, Dora Kramer, ontem mesmo a gente já tinha falado sobre que essa escolha ou as escolhas poderiam ser feitas até o fim do ano, pelo menos é o que a gente imagina que deveriam já ter sido feitas, porque a demora é recorde para os 2 cargos, para as 2 vagas, mas o que deve pesar nesta reta final de escolha do presidente Lula, hein, Dora? Olha, quem disser que sabe o que vai acontecer, quando vai acontecer, quem vai ser
nomeado está querendo se fazer de bem informado, porque pelo cenário, nem o presidente sabe, a menos que ele já tenha decidido agora, mas analisando o para trás até agora, essa demora tal, ele não chegou a uma conclusão sobre o que é a escolha dele mais acertada na visão dele. Por isso a demora, não haveria nenhuma outra razão para que o presidente demorasse, a não ser essa indecisão e a falta de uma pessoa que seja, assim como foi no caso do Cristiano Zanin, para o Supremo, aquela pessoa pule de 10, sabe? Sobre a qual o presidente não tem a menor dúvida, preenche todos os requisitos e tal. Então, essa pessoa, até agora, não surgiu, mas é o que se diz. Olha, se falava também que o Paulo Gonet seria indicado, confirmado até amanhã, mas na semana passada também se dizia que era até sexta-feira. Aí, como o André trouxe, já ficou para a semana que vem. Então, cada vez que a gente faz uma previsão, né, essa coisa é adiada. Vamos ver, o ideal é que já tivesse sido feito, que seja feito ainda esse ano.